André, sou do curso de Direito da FACAP, do Campo Vespertino, e eu escolhi o artigo O Direito Fundamental Social à Moradia e a Teoria Geral do Direito, de Josué Mastrodi e Márcia Maria Carvalho da Silva. Bom, o motivo pelo qual eu escolhi esse artigo é por causa do tema, porque ele trata de um assunto que é muito pouco discutido na nossa sociedade, mas em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ver que esse problema realmente existe, que ele está ali e que ninguém dá atenção. Outro motivo também pelo qual eu escolhi esse artigo é pelo fato de ele ser bastante direto quanto à problematização e também por causa da explicação que é dada pelos autores. Porque os autores eles não dão uma explicação, eu digo, superficial. Os autores eles são bem profundos. Eles vão desde a raiz do problema, falam fatos históricos, dão conceitos, mostram como esses conceitos prejudicam a nossa noção de existência desse problema. Fala também da forma como o Estado e a sociedade enxergam e enfrentam esse problema. E lá no final, ele vai deixar uma dúvida para a gente, que será que a gente realmente chega a enfrentar esse problema ou a gente não dá muita importância? O primeiro tópico que o artigo começa é falando sobre a teoria geral do direito e sua base. Uma das bases para a teoria geral do direito eram os ideais iluministas. Mas primeiro eu gostaria de explicar bem rápido o que foi o movimento iluminista, ou iluminismo. Bom, o iluminismo ele surgiu na França no século XVI e tinha como característica a crítica ao dogmatismo que era pregado pela Igreja naquela época, pela Igreja Católica. Os pensadores do iluminismo eles defendiam o nacionalismo, o progresso, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, e também defendia o liberalismo. Esse liberalismo é o que os autores vão criticar bastante ao longo do artigo, porque foi o liberalismo que foi a causa pela ascensão da burguesia. Foi o motivo pelo qual a burguesia ganhou tanto poder, e os autores vão criticar bastante isso. Principalmente pelo fato de que, devido a esse ganho de poder, que a burguesia acabou forçando, entre aspas, o Estado a moldar o direito em defesa dos interesses da própria burguesia. E acabaram quase que esquecendo do resto da população. Os autores, eles também falam da jurisdição dos conceitos, que naquela época era utilizado bastante da razão, tanto para elaborar a lei como para aplicar ela. Então, essa jurisprudência dos conceitos era uma forma que eram aplicadas às leis. No caso, naquela época, as leis eram aplicadas ao pé da letra. Isso foi utilizado durante a França Revolucionária. Os autores eles vão dizer que não tem como dizer uma data específica de como começou a se desenvolver os conceitos de direitos fundamentais. Mas ao longo do artigo, os autores eles apresentam alguns fatos históricos que vai permitir para a gente que tenhamos uma ideia de como e quando tudo começou e onde também tudo começou. Durante a Idade Antiga, os autores eles dizem que foi lá que começou a surgir alguns conceitos que foram bastante importantes para a elaboração de direitos fundamentais. Por exemplo, o direito natural ele já estava começando a ser discutido, mesmo que pouco, de maneira bem simples, mas já estava começando a ser discutido, já era alguma coisa.
É uma busca também de uma relação de direito, ética e moral, também já era objeto de estudo com eles, já estava começando a ser discutido, e também a ideia de igualdade. Só que naquela época, assim como os autores falam, a busca pela ideia de igualdade era uma igualdade biológica, que estava sendo pesquisada pelos sofistas, por algumas escolas filosóficas, como o estoicismo, mas já é algum avanço, né, sobre essa ideia de igualdade. Durante a Idade Média foi o momento em que mais houve, como é que eu posso dizer, mais houve um impulsionamento do desenvolvimento desses conceitos, porque foi durante a Idade Média que houve bastante relação entre as pessoas. Por exemplo, durante a Idade Média, principalmente no período do feudalismo, existia bastante exploração humana. Nessa época, era entre o senhor feudal e o servo, que mantinham uma relação de suzerano e vassalo, onde o senhor dava, entre aspas, né, a terra para o servo e também garantia sua proteção. E em troca disso, o servo ele tinha que prestar serviços para o senhor feudal. Só que essa relação era uma relação de exploração muito forte e deixava a ser, podia ser caracterizado quase como escravidão. Foi nessa época também que começou a surgir o comércio. O comércio ele começou por causa de alguns excedentes que eram produzidos nesses feudos e eles eram trocados entre as pessoas. Com isso, o tempo foi passando, a produção ela foi aumentando e essas trocas elas foram se intensificando e as relações mercantis também. Elas foram se expandindo mais até o momento em que começaram a ser feitas em feiras livres. Com isso, a classe que mais saiu ganhando foi a burguesia. E com o passar do tempo, com a maior intensificação dessas relações, ela foi ficando cada vez mais rica e, consequentemente, ela foi ficando mais forte, tanto economicamente como militarmente. Essa ascensão da burguesia ela foi extremamente forte. Ela foi tão forte que os burgueses começaram a ter o mesmo poder que os senhores feudais tinham naquela época. Isso foi bastante importante para diminuir o poder que esses senhores tinham e quebrar essa relação de praticamente escravidão que existia. E além disso, os servos eles passaram a perceber que podiam sobreviver a partir do comércio. E com isso eles começaram a abandonar os senhores feudais. Isso também trouxe um certo enfraquecimento para os senhores, o feudalismo. Logo em seguida veio a Revolução Francesa, que resultou na vitória da burguesia novamente, e também trouxe com ela a positivação dos direitos que a própria burguesia julgava como naturais. Se esses direitos são considerados naturais, logo eles são direitos que não podem ser violados de maneira alguma. E vale lembrar que esses direitos eles eram baseados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí a gente também vai desenvolver ao longo do artigo. Bom, a ideia de liberdade foi usada para garantir a liberdade econômica da burguesia. E vale lembrar também que naquela época era a classe dominante. E, inclusive, vale lembrar, vale ressaltar que esse foi uma das primeiras leis a serem desenvolvidas. E foi o primeiro ideal a ser desenvolvido também. Os autores eles vão falar que os objetivos dessas leis eram a felicidade individual, a propriedade privada e o acúmulo do capital. Em seguida, o ideário de igualdade, ou a ideia de igualdade,
ela garantia a todos o mesmo direito. Só que os autores também vão criticar bastante isso, porque essa igualdade de direitos só fazia com que os ricos se mantessem ricos e os pobres se mantessem ainda pobres. E por último, a fraternidade, ela tinha a ver com a agregação social, mas aparentemente ela só foi levada em consideração a partir do século XX, ou seja, demorou bastante. Novamente, vou bater bastante nessa tecla, porque é como o artigo ele vai ser desenvolvido. Então, vale lembrar que os primeiros direitos a serem afirmados, como já foi dito, foram os direitos relacionados à liberdade, aqueles que garantiam a não interferência do Estado nas relações privadas, ou seja, no comércio, nos contratos, etc. Esses foram chamados direitos de primeira dimensão. Os relacionados à igualdade, eles só foram formalizados e positivados no século XIX e XX, ou seja, está bem demorado. E eles buscavam a igualdade formal e material. Só que isso entra em contradição com os direitos de primeira dimensão. Isso também a gente vai desenvolver ao longo do artigo. E eles foram chamados de direitos de segunda dimensão. E por último, os que se baseiam na fraternidade. Esses são chamados de direitos de terceira dimensão. Agora a gente vai entrar na ideia principal do artigo, que é justamente uma crítica à precariedade do nosso direito em relação ao direito de moradia. Na nossa Constituição, ou seja, na nossa Constituição do Brasil, o respeito à dignidade humana ela é considerado um princípio fundamental. É como se fosse algo supremo. Só que, por muitas vezes, não é isso que a gente percebe. A gente vê isso em moradores de rua, que não tem suporte algum, pessoas que invadem casas abandonadas para morar, entre outros que é bem fácil de perceber. Na Constituição, o artigo 6º fala sobre os direitos sociais. E é nela que está presente o direito à moradia. Esse direito ele é considerado como um direito de segunda dimensão, lembrando que os direitos de segunda dimensão são aqueles relacionados à igualdade. E devido ao fato desse direito estar positivado na Constituição, ele é considerado como um direito fundamental. Só que, para que esse direito ele seja posto em prática, que ele seja respeitado, existem alguns outros critérios que é necessário que se sigam para poder ter esse direito respeitado. Como, por exemplo, a segurança do local, o acesso à água, o acesso ao esgoto tratado, a proteção ao relento, a iluminação pública, energia, entre outros. E até quem tem casa geralmente nem tem tudo isso. Para a teoria geral do direito, existem dois tipos de direito: o objetivo e o subjetivo. Como direito objetivo, o direito à moradia ele não se enquadra perfeitamente, porque para isso ele deve possuir eficácia. É óbvio que ele não tem, bem notório isso. E como direito subjetivo, é que não se encaixa mesmo. E essa é a parte que os autores mais criticam. Porque para existir um direito subjetivo, é preciso que um direito objetivo garanta. E a partir desse direito objetivo, eu posso exigir, através da minha faculdade requerente, o meu direito subjetivo. Só que como eu vou garantir, como é que eu vou exigir do Estado um direito de segunda dimensão? Porque o nosso Estado, o nosso direito, lembrando que ele foi baseado nos direitos de primeira dimensão. São aqueles que defendem a não intervenção do Estado na vida privada do indivíduo. Então, como é que eu vou exigir uma coisa que é contrária à própria base do nosso Estado? É bem controverso isso, não faz muito sentido. Em relação à eficácia, os autores eles citam Roberto Bobbio quando eles diferenciam eficácia jurídica e eficácia social.
Eles dizem que o direito à moradia possui eficácia jurídica pelo fato dele estar positivado, mas não possui eficácia social. Isso porque ele não está na nossa realidade, na nossa vida social. E os autores eles também falam que para estar dentro da nossa realidade seria necessário políticas públicas e que essas políticas não sejam coisa rara, como é bem recorrente aqui no Brasil, como por exemplo o projeto Minha Casa Minha Vida, que já se demora bastante para ter o projeto e para colocar ele em prática, são mais anos ainda que demora. Bom, em relação à minha opinião sobre o artigo, é que esse artigo foi muito bem desenvolvido, muito bem explicativo. Os autores eles usam muito bem a linha do tempo, se envolvem bastante nessa linha do tempo, explicam cada evento histórico, como esses eventos interferiram no futuro e como eles foram interferidos pelas ações que estavam ocorrendo naquela época. Como, por exemplo, quando eles falam da época da Idade Média, a relação de comércio que existiu, como influenciou. Muito bem explicativo. Os autores também eles falam sobre o que está acontecendo no Brasil. Explicam como é que as leis daqui funcionam. Falam de maneira bem compreensível sobre os assuntos. Falam também muito bem sobre a Constituição. E facilita bastante a nossa compreensão, porque são conceitos de direito também são bem difíceis de serem entendidos, mas os autores eles conseguem facilitar bastante essa compreensão. Eles também explicam os conceitos de direito, como no caso da eficácia, como foi no caso da eficácia jurídica e eficácia social, facilitou bastante a nossa compreensão. Isso também facilita para o leitor leigo no assunto, que não entende praticamente nada de direito e que tem um interesse nesse assunto. Então, isso facilita bastante a abrangência do público-alvo que eles pretendem atingir. Por exemplo, também, uma parte também que é muito boa do artigo é quando eles citaram Bobbio, porque também é um grande nome do direito e isso dá mais credibilidade ao artigo. Bom, minhas críticas em relação ao artigo são em relação ao modo de como esse problema pode ser resolvido. Porque os autores, ao mesmo tempo que dizem que existe uma solução para isso, para resolver esse problema, e logo em seguida eles dizem que ou não deu certo, ou essa solução não deu certo no passado, ou que não vai dar certo. Isso é bem chato, porque acaba desestimulando a gente a pensar numa solução parecida com essa que o autor deu, e é quase que um estímulo a não fazer nada, na verdade. É bem complicado isso. E mesmo assim, mesmo não sendo objeto de estudo do artigo, porque os autores eles estão preocupados em descrever como a teoria geral do direito e o direito à moradia estão ligados, e não em solucionar esse problema. Mas uma opinião minha é que seria bastante interessante se os autores eles tivessem dado mais formas de como tentar solucionar esse problema. E seria uma forma assim, de estimular as pessoas ao pensamento crítico, a como tentar resolver esse problema, porque é um problema que nós vemos todos os dias. Por exemplo, as pessoas geralmente criticam bastante o MST, mas o MST estão em busca desse direito de moradia, e as pessoas geralmente não conseguem entender o porquê de toda essa revolta, dessa luta,
também seria bom, inclusive, até para isso, porque ajudaria na compreensão das pessoas em relação às lutas dos outros. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção e obrigado.